Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, irmã. Obrigado a todos vocês. Tá bom. Obrigado, irmãos. Obrigado por essa oportunidade, por essa bênção. Me apresentando, meu nome é Fábio, sou casado, tenho 3 filhos. E assim, foi com muita alegria que eu recebi esse convite da Ana Cláudia para vir pregar, para vir anunciar o Evangelho do Senhor nessa tarde. É uma forma diferente, irmãos, mas Deus tem agido muito no meio de nós, mesmo por meio dessa forma criativa que a gente está tendo que redescobrir, para poder não deixar o Evangelho parado sem anunciar a palavra de Deus. É uma bênção estar aqui com vocês, irmãos. E eu quero dizer para cada um de vocês que Deus nessa tarde tem algo muito especial para cada um de nós. Deus quer visitar o mais profundo do nosso coração, das nossas vidas. Ele quer tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que tira a nossa paz interior, tudo aquilo que tira a capacidade de amar, de se entregar, de se doar pelo irmão. Deus quer nessa noite derramar uma nova graça no meio de nós, o seu amor, uma leveza no Espírito Santo, uma docilidade no seu espírito, irmãos. Eu quero dizer que Ele tem muito para fazer nessa tarde, no meu e no seu coração. Amém? E o tema do grupo hoje, irmãos, é até quantas vezes devo perdoar? E eu quero convidar você a abrir a sua palavra aí em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22. Abre a tua palavra, porque Deus tem muito para falar para nós. Mateus 18, capítulo 21 até o 22. Eu vou ler. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus, Ele vem falar para cada um de nós, e nessa palavra Ele se vale de uma equação matemática. Ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E quando Jesus usa essa equação matemática, Ele não quer limitar o número de vezes que nós devemos perdoar a 490, a 70 vezes 7, não. Ao contrário, Ele deseja nos indicar que não há limite para esse perdão. Ou seja, devemos perdoar sempre, infinitamente, não tem um limite. Deus dá ordem a todos nós e não há uma limitação para darmos esse perdão. A ordem de Jesus é ampla e restrita, irmãos. Nós devemos perdoar tudo e a todos. Devemos perdoar da ofensa mais simples até a mais complexa, que foi dada, foi a maior ofensa que foi nos dirigida, irmãos. Dos mais próximos aos mais distantes. Não importa essa situação. Porque a própria palavra de Deus nos fala: que mérito há em fazer o bem àqueles que nos amam? Qual o mérito que há, irmãos? Nós somos chamados, irmãos, mais uma vez nessa tarde, a perdoar independentemente de qualquer circunstância, independente até de não haver um pedido formal de perdão para nós, irmãos. É incondicional, a ordem de Jesus é clara, é direta, nós somos chamados a irmos além, a irmos muito, muito além, como nos diz o próprio Pai Nosso, como Ele fala para nós: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra não fala, irmãos, a quem nos pediu perdão, mas a quem nos tem ofendido, ou seja, devemos perdoar mesmo quem não tenha pedido, não tenha feito um pedido formal de perdão para nós, mesmo aquele ofensor que não se arrependa, mesmo aquele ofensor que não peça perdão. Nós somos, irmãos, nós somos os grandes devedores, ou melhor, os maiores devedores de Deus, porque mesmo assim, mesmo com tantos pecados, mesmo com tantas limitações, Deus me perdoa, Deus te perdoa, perdoa a cada um de nós pelas nossas faltas, os nossos pecados, irmãos. E nessa passagem que vem logo depois desse evangelho, lá no versículo 23, fala da parábola do servo cruel, que foi um rei que perdoou uma dívida enorme, enorme para o seu servo. E esse servo, logo depois que ele foi perdoado, logo depois ele encontrou um companheiro e falou, e não perdoou a dívida do irmão. Aí o rei, ao ficar sabendo disso, ele se encolerizou, e ele ficou revoltado, e ele entregou esse servo infiel aos algozes.
para ficar preso até que ele pagasse toda a dívida. E olha o que a palavra fala para cada um de nós. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Esse é o chamado, essa é a ordem do Senhor para cada um de nós, a perdoarmos independentemente. Nós não podemos, irmãos, reter o perdão, não podemos impor, seja qual for a condição para perdoar, nós devemos perdoar de forma irrestrita, porque nós fomos perdoados gratuitamente das nossas faltas. E assim Deus nos convida nessa tarde mais uma vez, irmãos, a darmos o perdão, a perdoar os nossos irmãos como Deus nos perdoou. E muitas vezes a gente se pergunta, mas qual é o momento do perdão? Irmão, a palavra de Deus fala para nós, em Efésios, capítulo 4, versículo 26, o momento do perdão é hoje, é agora. Nós somos chamados a perdoar neste exato momento nosso irmão. Nós não podemos esperar o dia seguinte, a hora é agora. Esse é o momento da graça que o Senhor dá para cada um de nós. Nós somos chamados a perdoar no momento imediato, agora mesmo. Por quê? Porque se nós deixarmos, esperarmos, vocês sabem que pode nascer dentro de nós uma crosta no nosso coração e a gente ficar insensível ao perdão que Deus nos convida, nos chama. Nós não podemos esperar sequer para a hora seguinte. Muitas vezes é importante a gente esperar aquele momento da irritação, da raiva passar, sim, isso é importante, mas não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, como diz a palavra. Mesmo em cólera, não pequeis. Olha como nos fala a palavra do Senhor nesta tarde. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não se põe o sol sobre a nossa ira, irmãos. Isso é o que a palavra de Deus fala para cada um de nós. Nós temos que ter essa atitude imediata de lutar pela busca da reconciliação, do perdão, no momento que nós fomos ofendidos. Porque o que acontece? A gente acha que se deixar para depois passa, não passa, irmãos. Dependendo do grau da dívida, dependendo do grau da ofensa, não passa, ela só aumenta. Por isso nós precisamos nos unir a Deus. Nos unir a Deus e clamar a Ele, que Ele nos dê a força, a graça, para que a gente possa verdadeiramente perdoar. Porque a falta de perdão fica lá sendo alimentada dentro de nós. Ela vai criando raízes. É como eu falei, uma crosta que vai sendo formada em nossos corações. E ao invés de ficar mais fácil, fica mais difícil. E às vezes, irmãos, acontece também de situações que a gente foi curado não foi curado no passado, uma situação, um fato, e a gente vai levando. E aí, de repente, sem querer, numa situação, às vezes, do dia a dia, com os amigos, ou até com cônjuge, a gente vai e ofende gratuitamente. A pessoa vai perguntando, nossa, mas que desproporcional essa sua reação. Irmãos, muitas vezes é fruto desse perdão não dado. A gente discute e fica guardando. Aí quando a gente abre a boca, vem com tudo, aquela raiva. Eu não sei se você já passou por isso, mas, irmãos, é muito comum. É como aquela situação que às vezes a gente até brinca. É o gato que subiu no telhado. E aí a gente tem que dizer que o gato caiu do telhado e depois o gato se machucou, o gato foi para o hospital. Isso é uma piada que se usa frequentemente, mas isso nos nossos sentimentos. A gente precisa ser transparente nos nossos sentimentos. Falar que a gente não gostou, que magoou, que aquilo trouxe mal a nós. Mas a gente precisa partilhar com amor, com respeito. Não deixar aquilo que nos magoou permanecer dentro de nós. Para que a gente não abra brecha para o rancor, para a raiva, para a divisão nos nossos corações. Para que isso não crie raízes depois e depois se volte contra nós como uma bola de neve. A gente precisa então ter essa atitude, irmão, de saber que é imediato. E a gente saber que não precisa depender de sentimento. O perdão não é um sentimento. O perdão não é sentir uma emoção, e sim uma decisão, uma atitude. É uma atitude que a gente toma pela graça de Deus, mas a gente precisa tomar a decisão em Deus, pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor nós conseguimos essa bênção na nossa vida, irmãos. Essa graça de tomarmos esse propósito e com a graça do Senhor a gente permanecer nele. Porque no campo das emoções, irmãos, é difícil a gente dar o perdão. Imagina uma pessoa
que tem uma dívida contra nós. E dependendo da dívida, como é que a gente vai simplesmente perdoar e deixar para lá? Porque a gente é humano. Então a gente precisa da graça sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes a gente se deixa levar por sentimentos humanos, mundanos também. Não tem até ditados que falam assim, a vingança é um prato que se come frio. Irmãos, não nos deixemos influenciar por esses sentimentos, por esses ditados, por essas atitudes mundanas, egoístas, de ódio, de rancor, que muitas vezes, sem querer, a gente dá abertura. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente precisa estar sujeito não aos sentimentos, não aos impulsos humanos, mas ao Espírito Santo de Deus. Porque pela graça de Deus nós somos guiados a uma decisão consciente para se libertar desse peso que recai sobre os nossos ombros. Sabendo que esse perdão a gente não vai esquecer. Não se trata de um esquecimento quando a gente perdoa. Não, irmão. A gente vai destruir a mágoa, a gente vai destruir o rancor, toda essa dor, mas não a memória. A gente continua lembrando, mas com um novo olhar. Não mais com ressentimento. Mas dificilmente a gente vai esquecer, pois nosso cérebro, irmãos, ele tem uma tendência de guardar todas aquelas experiências mais fortes que a gente vive, sejam positivas ou negativas. Então, mesmo sabendo que a gente vai lembrar, a gente perdoou. E às vezes a gente se pergunta, mas como é que eu vou saber, Fábio, se eu perdoei mesmo uma pessoa? Irmão, a gente vai saber se a gente perdoou se toda vez que a gente lembrar daquele fato, daquela pessoa, não vier um sentimento ruim, uma dor, um gosto amargo no nosso coração, na nossa mente. A gente vai saber que a gente perdoou se a gente verdadeiramente deixar para lá. Como? Esquecendo? Não. Mas o sentimento ruim, a mágoa, o rancor passou, foi superado pelo amor, pelo perdão, pela graça de Deus. E se essa lembrança trouxer no nosso coração talvez ainda algum gosto amargo, a gente tem que oferecer a Deus. Nós devemos imediatamente orar, rezar pela pessoa, rezar pelos sentimentos que a gente começou a nutrir no nosso coração, substituindo todo rancor pelo amor, todo ódio pelo amor. Pela oração, irmãos, haverá uma gradual transformação do nosso interior. Vai deixar de haver raiva e vai passar a haver misericórdia. Nós passaremos a deixar de nutrir a raiva e passaremos a ver a falha do outro com compaixão. Nós vamos ver com amor, com coração, com os olhos de Cristo, com o coração de Cristo. Pela oração contínua por aqueles que nos ferem, irmãos, a gente vai transformar toda dor, todo rancor em amor, em compaixão, como Cristo fez por nós. E a gente tem no nosso catecismo da Igreja Católica um ensinamento maravilhoso, como sempre a gente pode beber no catecismo bênçãos, gente. Experiências maravilhosas, palavras fortes, ensinamentos maravilhosos. Prestem atenção. Lá no catecismo da Igreja Católica, no número 2843, olha o que ele nos fala. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em comunhão, em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão, irmãos. É belíssimo esse ensinamento do catecismo, porque ele faz a gente ver a verdadeira dimensão do perdão. Que a gente vai transformar, não é um passo de mágica, irmãos, mas em Deus, em comunhão com Deus, em união com Deus, a gente vai transformar tudo isso em compaixão, em intercessão. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque muitas vezes o inimigo ele é sempre astuto, mas muitas vezes ele vem e se aproveita de pequenas brechas que a gente abre, e quando isso acontece, muitas vezes pode vir uma lembrança. Às vezes por quê? Porque às vezes vem uma lembrança no nosso coração de um fato que a gente não lembrava mais, um detalhe da mágoa da pessoa que nos feriu. E aí o que acontece? Isso pode acontecer justamente de trazer em nós e voltar para nós todo aquele sentimento, todo aquele gosto amargo. Por isso a gente precisa vigiar, estar em oração. Mesmo que seja fácil, ninguém está falando que é fácil, irmãos.
mesmo seja difícil, porque não é fácil, é difícil. A gente precisa nutrir essa comunhão com Deus, estar atento. Logo que vier o sentimento, logo que vier esse sentimento, a gente vai pedir: Senhor, não permita que esse sentimento se enraize no meu coração, que esse sentimento venha tomar força dentro de mim, Senhor Jesus. Ao contrário, a gente vai novamente rezar para aquela pessoa, vai clamar para aquela pessoa, para que Deus tire todo o rancor, todo o ódio e transforme em amor. E mesmo sabendo que esse caminho difícil, complexo de dar o perdão, nós temos essa dificuldade porque nós não estamos prontos, amados. A gente não precisa ficar envergonhado se a gente, às vezes, guardar alguma coisa, mas tome a decisão imediatamente hoje. Senhor, eu vou perdoar hoje esse meu irmão, essa minha irmã que me magoou, que me fez mal, mesmo sabendo que é um caminho doloroso. Irmãos, o caminho mesmo sendo doloroso, nós temos que... Por que a gente sabe que é doloroso? Porque a gente vai mexer em áreas que causam dor, causam sofrimento, a gente vai mexer em traumas, e por isso muitas vezes a gente prefere deixar para lá. Às vezes a gente até diz: já passou, já esqueci, não lembro mais. Ao contrário, irmão, às vezes está lá firme e forte dentro de nós, mas o caminho do perdão é o caminho necessário, é o caminho indispensável para uma vida verdadeiramente livre em Deus, uma paz em Deus, um caminho livre de mágoas, de dores que nos tiram a nossa liberdade, a nossa felicidade, essa vida que Cristo prometeu para cada um de nós, uma vida cheia, plena em abundância, irmãos. Pior que percorrer esse caminho, e por pior que seja percorrer esse caminho, meu irmão, muitos piores são as consequências da falta do perdão, que vai corroendo dentro de nós, vai corroendo cada um de nós por dentro. Por quê? Porque a falta de perdão é uma força destruidora, irmãos. Muitas vezes a gente desconhece como a falta de perdão faz mal para nós. Hoje, a ciência sabe com grande certeza, com grande precisão, do impacto das doenças psicossomáticas na saúde dos homens, irmãos. A Ana Cláudia está aqui para não me deixar mentir. As doenças psicossomáticas são essas desordens emocionais, psiquiátricas, que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Isso explica muitas vezes porque muitas vezes a gente tem úlceras no estômago, a gente tem desordens físicas e até câncer, irmão, causado pela falta de perdão, pelo ódio que a gente fica remoendo, que a gente fica alimentando, irmãos. Então, é interessante que o perdão, a falta do perdão é o único veneno que a gente dá para o outro, mas nós somos os primeiros e os únicos a sermos atingidos. O perdão, ele tem esse efeito de envenenar não quem deixa de dá-lo, mas envenenar não aquele a quem a gente deixou de dar o perdão, mas envenena a nós mesmos. Às vezes a gente deixa de perdoar dizendo assim: eu não vou perdoar, eu vou guardar para que ele sofra. Irmãos, quem sofre somos nós mesmos. Por isso que o Senhor vem nessa tarde com o seu Espírito falar ao seu coração, que a falta de perdão é uma porta onde o demônio entra com a nossa autorização. O demônio entra com a nossa autorização na nossa casa, no nosso coração. Ele faz devastações, ele destrói a nossa consciência, a gente começa a se achar vítima. E de fato nós somos uma vítima, não por não darmos o perdão, mas nós somos vítimas porque nós começamos a sofrer com tudo isso que a falta de perdão causa em nós. Então precisamos ficar atentos, irmãos. Atentos a cada momento nas relações que nós temos conjugais, nas nossas amizades, porque a falta de perdão, irmãos, ela destrói tudo que tem de melhor que Deus deu para cada um de nós. Por quê? Porque, irmão, nós somos filhos da luz, não filhos das trevas. Repete isso para você, repete isso para quem estiver do seu lado. Eu sou filho da luz, eu não sou filho das trevas. Eu não vou optar pelas trevas. Fala isso. Eu vou optar pela luz, que é o Senhor, que Ele me convida a dar o perdão, a me abrir ao perdão, a abrir as comportas do céu para a minha vida. Quando, meu irmão, quando me abro ao perdão, eu dou o perdão, Deus abre as comportas do céu. É como se o perdão tirasse um peso das nossas almas, nos deixa livres para amar, para viver uma vida livre, verdadeira, uma felicidade verdadeira, uma vida em abundância como Deus prometeu para cada um de nós. Ele abre as comportas do céu porque muitas vezes,
Quando não perdoamos, a gente deixa de receber as bênçãos, as graças do céu. Porque o perdão funciona, irmãos, como uma barreira, literalmente como um guarda-chuva que nos impede de receber as graças de Deus para nós. Às vezes a gente pede uma graça meses, às vezes anos, irmãos, e não recebemos. E às vezes é a falta de perdão que nos impede de receber essa graça na nossa vida, irmãos. Mas muitas vezes a gente pode se pensar consigo mesmo, a gente pensar, eu já tentei perdoar, eu já tentei, mas eu não consigo. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nessa tarde. Com a graça de Deus você vai conseguir. Eu vou conseguir não por mim mesmo, não por você mesmo, mas pela graça, pela unção do Espírito Santo de Deus, que quer visitar o seu lar, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, onde você estiver. Basta verdadeiramente nós nos abrirmos essa graça, sabermos que é pelo Senhor, pelo amor de Deus, pela graça, pela unção do Senhor. Sabemos que mesmo não sendo fácil para ninguém, nós precisamos com a graça do alto, com a unção do alto. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, das nossas limitações. A gente vai clamar com sinceridade, com verdade diante de Deus, a graça de perdoar. E pedir do fundo do coração, Senhor, eu quero dar o perdão. Eu quero, Senhor, verdadeiramente liberar o perdão. Eu não quero guardar mágoa no meu coração. Santo Agostinho, ele convida cada um de nós a perdoar. Ele fala para cada um de nós para jogar fora todo tipo de ódio, de ira. Porque o fiel, o religioso, deve limpar o seu coração de todo ódio, todo ressentimento. Pois o seu coração é a casa de Deus. O seu coração é a casa de Deus. Por isso é preciso perdoar sempre, irmãos. Esse é o convite de Deus para cada um de nós. Somos chamados a verdadeiramente nos abrir a essa graça do Senhor, que é uma necessidade, é uma ordem de Deus para cada um de nós, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Devemos perdoar sem limites, independentemente de tudo que nos aconteceu, possa acontecer conosco. Nós somos chamados a viver essa experiência de perdoar imediatamente, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, irmãos. Por mais doloroso que seja o perdão, devemos ter uma rotina em nossas vidas. Vai nesse momento clamando ao Senhor, essa graça do Senhor, no nosso casamento, no seu casamento. Porque quando nós retemos o perdão, meu irmão, nós abrimos uma barreira entre nós e Deus. Nós abrimos uma barreira para a ação de Deus agir em nós. Nesse momento, fecha os seus olhos e clama a Deus nesse momento. Clama ao Senhor, fala com o Senhor nesse momento. Senhor, eu quero, Senhor, verdadeiramente me abrir à Tua graça, Senhor. Vai fechando seus olhos e vai falando para o Senhor, Senhor, me mostra as pessoas as quais eu devo perdoar, as pessoas que me magoaram, que me feriram, que me fizeram mal, Senhor Jesus. Eu não quero guardar mágoa, Senhor. Eu não quero, Senhor, continuar com esse guarda-chuva aberto sobre mim, impedindo a Sua graça cair sobre a minha vida, cair sobre a minha família. Eu quero, Senhor, verdadeiramente experimentar a Tua unção na minha vida. Eu quero, Senhor, experimentar, Senhor, a cura, a libertação que vem pelo perdão, Senhor. Eu quero, Senhor, verdadeiramente deixar o Espírito Santo tocar o meu coração, revelar para mim as pessoas que eu preciso perdoar, as pessoas que eu preciso liberar esse perdão, Senhor Jesus. Fala para Deus nesse momento, Senhor, eu quero perdoar 70 vezes 7, Senhor. Eu quero, Senhor, perdoar todos aqueles que me magoaram, mesmo que eles não tenham pedido perdão, Senhor. Mesmo que eles não tenham reconhecido que eles erraram, Senhor. E eu quero também pedir perdão. Eu quero, Senhor, logo depois desse momento de oração, Senhor, tomar a decisão de pedir perdão a todos, Senhor. A todos, indistintamente. Mesmo que eu não esteja, mesmo que eu, em alguma situação eu estivesse certo, Senhor, dai-me a graça de pedir esse perdão, Senhor. Eu quero, Senhor, dar esse perdão também para todos aqueles que me perdoaram. Fala nesse momento, fecha seus olhos, visualiza aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que causou uma ferida profunda dentro de você. E fala para ele, visualizando os seus olhos, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo nessa tarde, porque eu sou filho da luz.
O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu não posso carregar mais no meu coração mágoa, ressentimento. Eu quero, Senhor, carregar dentro de mim a Tua graça, Senhor. O Teu Santo Espírito Santo. Teu Santo Espírito, Senhor. Fala para Deus nesse momento. Eu quero, Jesus, viver uma vida nova em Ti, Pai. Eu quero, Senhor, viver uma vida nova no Teu Santo Espírito. Vai falando para Ele. Age, Senhor, no meu coração. Com os olhos fechados, vai dizendo: eu quero, Jesus, me abrir à Tua unção, ao Teu Santo Espírito, ao Teu amor, Jesus. Eu quero perdoar, Senhor, o meu cônjuge, Senhor, nessa tarde, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, o meu pároco, todos aqueles que me ofenderam, às vezes intencionalmente, não importa, mas me ofenderam, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa tarde, Senhor, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, o Senhor visite o meu interior, o Senhor visite a minha alma, as minhas dores, as minhas feridas, e venha o Senhor mesmo me curar, me libertar, Senhor, dessa falta de perdão que eu carreguei por tanto tempo, Senhor. Eu não posso, Senhor, mais conviver, Senhor, com essa falta de perdão na minha vida, no meu coração, Senhor. Eu quero, Senhor, viver uma vida nova em Ti, uma vida nova pelo Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Dá-me, Senhor, essa graça, pede para o Senhor, fala com o Senhor nesse momento. Senhor, eu quero, Jesus, nessa tarde, Senhor, nesse momento, Senhor, ter essa experiência, Senhor, de me entregar, de me abandonar, Senhor, e de verdadeiramente libertar o meu coração de todo o peso, de toda a amarra, Senhor, que está muitas vezes agindo dentro de mim. Eu quero, Senhor, declarar o Teu senhorio na minha vida, Senhor. Declarar, Senhor, o Teu senhorio sobre as raízes de falta de perdão que eu deixei, Senhor, nascerem em mim. Raízes de rancor, de discórdia, de ressentimento, Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal, Senhor Jesus, que possa ter nascido, possa ter sido nutrido dentro de mim. Eu não quero mais nutrir na minha alma, no meu interior, em todo o meu ser, Senhor. Nada, Senhor, que possa me afastar da Tua luz, da Tua presença, Senhor. Eu perdoo totalmente, inteiramente, Senhor, aqueles que me ofenderam, me feriram, me magoaram, Senhor Jesus. Porque eu sou filho, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, Senhor. Eu não quero mais carregar, Senhor, isso em mim. Isso dentro do meu coração, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, vem com o Teu Santo Espírito, Senhor. Vai clamando nesse momento o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, ela que transforma o nosso interior, é o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, é o Espírito Santo que nos convence sobre todas as coisas. Clama o Espírito Santo nesse momento, clama a unção, a força do alto nesse momento, para que Deus haja, para que o Espírito Santo haja sobre o seu interior, sobre a sua vida, irmão, sobre a minha vida. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Mais uma vez, derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama